Olá, bom dia. Hoje é 23 de 5 de 2024. Veja na lei o que tinha que fazer ou não fazer para não ser maldito. Vou explicar para você as maldições que são lançadas do Monte Ebal. E Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houverdes passado o Jordão, estes estarão sobre o Monte Gerizim para abençoar o povo: Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. E estes estarão para amaldiçoar sobre o Monte Ebal: Gade, e Assé, e Zebulon, e Dan, e Naphtali. E os levitas protestarão a todo o povo, dizendo: o povo de Israel em alta voz dirão: Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou fundição, abominação ao Senhor, obra de mão de artifício, e a puser em lugar escondido, e todo o povo responderá: Amém. Maldito aquele que desprezar o seu pai e sua mãe, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que arrancar o termo do seu próximo, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que fizer que o cego erre o caminho, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que perverteu o direito do estrangeiro, do órfão, da viúva, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai, por conta descobriu a orelha de seu pai, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com algum animal, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com a sua irmã, filho de seu pai, filho de sua mãe, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com sua sogra, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se ferir ao seu próximo em oculto, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que tomar suborno para matar alguma pessoa inocente, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não a cumprindo, e todo o povo dirá: Amém. Então vou explicar para você, ó. Isso aqui, quem é que você que está vivo hoje, você conseguiria obedecer isso aqui ou não? Você consegue, você pode. O ser humano poderia obedecer isso. Hoje, as pessoas obedecem isso. Tem muitas pessoas que obedecem isso aqui. E tem pessoas que não obedecem. Então veja que a Bíblia diz: ó, maldita o homem que fizer imagem de escultura e de fundição, abominação ao Senhor. Então é uma pessoa maldita quem faz imagem de escultura ou de fundição. Imagem de santos. A Bíblia que diz. Ó. E lá em Israel eles poderiam não fazer isso se eles crescem e obedecessem. Maldito aquele que despreza seu pai e sua mãe. Então tem gente que despreza pai ou mãe ou não. Tem. E tem gente que obedece pai ou mãe, que trata pai e mãe bem. Tem ou não tem? Tem. Em cima da terra. Então a pessoa está em qual condição? A pessoa está na condição de maldito, de maldição. A pessoa está na condição de condenação eterna. Maldito aquele que arrancar o termo do seu próximo. Tem gente que arranca o termo do próximo ou não tem? O que arrancar o termo do próximo é tomar alguma coisa do próximo. Um terreno, uma casa, um direito do próximo. Tem ou não tem? Tem. Maldito aquele que fizer alguém errar o caminho, segue errar o caminho. Tem gente que tem coragem de fazer isso ou não tem? Tem gente que faz isso ou não faz? Tanto no sentido espiritual como no sentido físico. O cara que é cego fisicamente dos olhos. Ou no sentido figurado, quem não tem entendimento, conhecimento em determinado assunto. Tem. Maldito aquele que perverteu o direito do estrangeiro, do órfão, da viúva, e todo o povo dirá amém. Tem ou não tem gente que faz isso? Que perverte o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva? No caso lá em Israel tinha isso. Maldito aquele que se deitar com a mulher do seu pai. Tem gente que faz isso ou não faz? Infelizmente faziam isso no passado, e não sei se hoje tem, mas talvez deve ter. Maldito aquele que se deitar com algum animal. Tem gente que se deita com animal, faz relações com animal, não tem? Tem. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filho de seu pai ou filho de sua mãe, todo o povo dirá amém. Tem ou não tem? Tem em cima da terra, no meio do mundo. Às vezes consciente, às vezes inconsciente. Às vezes sabendo que a pessoa é irmã ou irmão, ou às vezes não sabendo, por conta de o pai ter ficado com a mãe de um, a mãe do outro, ter relações, contato no passado e não saberem. Tem ou tem? Tem, existe, acontece. Mas se a pessoa não sabe, não tem conhecimento, isso pode haver um perdão, mas se a pessoa tem um conhecimento, isso é pecado. Maldito aquele que se deitar com a sua sogra, todo o povo dirá amém. Não sei se isso acontece. Acontecia no passado isso. Hoje talvez sim, quem faz isso está numa condição de maldito. Maldito aquele que feriu o seu próximo em oculto. Agora eu lhe pergunto, tem gente ou não tem que fere o próximo em oculto? Tem gente que fala mal, tem gente que atrapalha o próximo em oculto, tem gente que manda atrapalhar.
Tem gente que fere o próximo de todo jeito em oculto. Maldito aquele que feriu o seu próximo em oculto, e todo o povo dirá amém. Agora, você pode ou não pode deixar de ferir o próximo? Você pode ou não pode não fazer isso aqui? Nós podemos, o ser humano pode. Ó. Maldito aquele que toma suborno para matar alguma pessoa inocente. Agora eu lhe pergunto, tem gente ou não tem gente que faz isso aqui? Tem gente que faz isso aqui. Tem gente que recebe suborno, tem gente que dá suborno para pessoa fazer mal a pessoas que são inocentes. Tanto tem gente que paga, como tem gente que recebe o suborno para fazer mal a pessoas inocentes, que não merecem. Pessoas que não merecem. Então, maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Agora eu lhe pergunto, tem gente que aceitou Jesus e que se batizou que não faz isso aqui de nenhuma maneira. Já tem gente que aceitou Jesus e se batizou que faz algumas coisas daqui. E tem gente que não aceitou Jesus, que não se batizou, que só vive fazendo isso. Tem gente que aceitou, que só vive fazendo. Tem gente que não aceitou, que só vive fazendo. Isso aqui. Algumas coisas. Ferir o próximo em oculto. Até dar suborno para atrapalhar, ferir o próximo. Atrapalhar o próximo. Tem gente que faz isso aqui, faz. Então é maldito. Continua na condição de maldito a pessoa no dia de hoje. Quem faz isso aqui continua na condição de maldito. E ainda perderá a salvação no grande dia. Tem gente que faz imagem de fundição. Imagem, tem gente que faz. Tem gente que arranca o termo do seu próximo? Tem. Tem gente que faz isso aqui, ó, no dia de hoje. Veja o porquê que na lei as pessoas eram malditas. Por causa disso aqui. Porque praticavam essas coisas, entendeu? E no dia de hoje tem muita gente que pratica isso. E não é porque nós estamos na graça, que Jesus veio e morreu, que a pessoa está livre disso aqui, não. Não está. Se a pessoa faz isso aqui, a pessoa continua sendo isso aqui. Quem faz continua com essa condição. Agora, quem aceitou Jesus e se batizou, quem não faz isso, ou quem não aceitou, quem não se batizou, quem não faz isso aqui, está livre de ser maldito. Mas quem pratica isso aqui está sendo maldito. Porque pratica aquilo que Deus mandou não praticar. Isso aqui todo mundo poderia obedecer em Israel. Não obedecia porque não queria. Eu não queria, porque as suas opiniões, suas vontades, seus desejos, suas intenções eram contrárias à palavra de Deus. Se Deus soubesse que o ser humano não pudesse obedecer, isso aqui Deus não tinha estabelecido. Então tudo de bom. Era isso, ó, maldito aquele que não confirmar essas palavras desta lei. Então o povo tinha que dizer amém e não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Então tinha que cumprir isso aqui. Então ninguém tinha que ferir o próximo ao culto, ninguém tinha que dar suborno para fazer algum mal a alguém inocente. Ninguém tinha que deitar com a sua sogra, ninguém tinha que se deitar com sua irmã, ninguém tinha que se deitar com um animal, ninguém tinha que se deitar com a mulher do seu pai, ninguém tinha que tirar o direito do estrangeiro, do órfão ou da viúva, ninguém tinha que fazer um cego errar o caminho, ninguém tinha que arrancar o termo do seu próximo, ninguém tinha que desprezar pai e mãe, e ninguém tinha que fazer mais de fundição. Agora eu lhe pergunto, tudo isso aqui que está escrito, você poderia ou não fazer? Você tinha condição de obedecer isso aqui? O ser humano tem condição e o ser humano obedece. Quando aceita Jesus, quando se batiza, tem gente que não aceitou Jesus, que não se batizou, que obedece isso. Lá em Israel tem gente que obedece isso aqui de boa, simplesmente, tão simples. Lá em Israel tem gente que obedece isso aqui, tranquilo. É como se fosse tomar um AS, bem docinho. Isso aqui. Como se comesse mamão com açúcar. Bem docinho. Olha que não como muito mamão com açúcar não. Se você tiver diabetes. Se não tiver, você pode comer um pouco com açúcar. Então, tem gente que obedece isso aqui tranquilo. Eu obedeço isso aqui. Eu não dou valor a fazer essas coisas aqui não. Tá escrito.